Esse vídeo serve para você que é corredor ou ainda que corre de vez em quando, assim como eu que também faço crossfit, mas gosto de correr e quer saber como se preparar melhor para a corrida. Principalmente para quem é iniciante na corrida, é preciso que o corpo seja preparado para essa nova demanda que a gente vai expor. Como a corrida é uma modalidade que é de alto impacto, como eles gostam de dizer, a gente sempre tem que pensar em dar condição para as nossas articulações conseguir fazer isso livre de sobrecargas. Então, se você quer saber sobre tudo isso, qual rotina de mobilidade usar para a corrida, qual ativação usar antes do treino de corrida e como ainda reduzir o risco de se machucar na corrida, fica até o final desse vídeo que eu vou te ensinar tudo aqui. Já deixa seu comentário aqui embaixo falando sobre esse vídeo ou ainda me dando alguma outra sugestão de vídeos que você gostaria de ver por aqui. E não deixa, inclusive, de curtir e compartilhar tudo aqui desse vídeo e todos os outros que tem aqui no canal, porque isso me ajuda muito a entender aquilo que você precisa e como que eu posso te ajudar melhor. Além de exercícios de mobilidade em si, eu vou mostrar para vocês outros exercícios de ativação que eu utilizo antes de começar os meus trotes, antes de começar de fato a corrida. O mais importante para a prevenção de lesão que a gente tem em qualquer modalidade esportiva é o aquecimento. Então, não basta simplesmente, se você tem um longo para fazer, igual eu tenho um longo de 5 km para poder fazer. Eu não vou só sair correndo meus 5 km, eu vou fazer um aquecimento com um pouco de mobilidade e um aquecimento ainda um pouco mais específico, que é um trote leve, e aí sim começar o meu longão do dia. Já entendeu que não é só sair correndo que você precisa para melhorar na corrida? Agora a gente vai entender por que o corredor, comparado com o praticante de outras modalidades, não precisa de tanta mobilidade assim, mas ainda assim a gente tem que ter um cuidado específico com algumas articulações. Se a gente comparar o crossfiteiro com o corredor, a gente vai entender claramente que um corredor não precisa ter o mesmo nível de mobilidade que um crossfiteiro, porque o corredor não vai fazer um overhead squat ou um squat snatch e movimentos dessa complexidade. Pode fazer? Eu faço, mas o corredor não precisa fazer isso para correr bem. Então, quais são as articulações que o corredor precisa principalmente pensar? Quadril e tornozelo. E por que você não falou joelho? Porque o joelho é uma articulação que é um pouco mais estável do que o quadril e o tornozelo. E se a mobilidade do quadril e do tornozelo está muito boa, isso evita sobrecarga no nosso joelho. Então, às vezes, o corredor está lidando com dor no joelho, ele tenta fazer fortalecimento do joelho, tenta fazer tudo para o joelho, mas não lembra de cuidar do quadril e do tornozelo. E isso acaba gerando uma frustração nesse corredor, porque ele não consegue melhorar aquele joelho. Mas por quê? Ele está com um foco único num local específico que é o joelho. E na corrida, não tem como a gente separar, porque quando a gente bate a perna no chão, o impacto ele vem sobre todo o nosso membro inferior. Então é preciso que a gente distribua bem carga nesse membro inferior para que a gente consiga, de fato, dissipar essas forças e evitar com que a corrida sobrecarregue um ponto específico do nosso corpo. A corrida é uma modalidade de impacto. Muita gente gosta de falar esse termo, mas eu evito usar, porque as pessoas associam o impacto como ruim, e não necessariamente. Isso é até papo para um outro vídeo, mas entenda que isoladamente o impacto, ou seja, a força que você bate com a sua perna no chão e que o chão te devolve, não necessariamente é ruim desde que o seu corpo esteja preparado para aquela demanda, entende? Então, o mais importante não é a corrida ser de impacto ou não. Será que o seu corpo está preparado para lidar com aquele impacto? Se estiver preparado, tá tudo certo. E como que você prepara o seu corpo para lidar com isso? Preparando bem suas articulações e estando em dia com o seu aquecimento e força geral do corpo e do membro inferior principalmente. Pequenas restrições de amplitude de movimento, claro que podem impactar em como que a gente distribui a carga que está sendo imposta da corrida durante o nosso membro inferior. E é isso que precisa ficar claro na cabeça do corredor ou daquele praticante que corre de vez em quando. Não tem como você simplesmente melhorar um ponto específico ou cuidar de uma única articulação e esperar que isso vá te ajudar. Para a corrida não tem separação, o membro inferior é uma coisa só, as pernas são uma coisa só. E para isso seu corpo tem que ter essa capacidade de gerar o amortecimento, como se fosse, não vamos comparar com o carro não, que essa comparação não é legal, mas é como se fosse o amortecedor do carro. Você tem que ter uma leve capacidade de bater no chão e absorver aquele impacto e não ser rígido no chão. No vídeo vai ter um exercício que vai mostrar para vocês como bater leve no chão
Não tô falando aqui para vocês de uma coisa que eu só entendo na teoria, eu entendo na prática também. Porque como crossfiteira e corredora, é nítido que a boa mobilidade que eu já tinha para o crossfit me ajudou a realmente conseguir preparar o corpo para a corrida. O corredor, ele precisa de um certo nível de mobilidade para te ajudar a absorver o impacto da corrida e não sobrecarregar articulações específicas. Mas ao mesmo tempo, o corredor também precisa de um contrabalanço e de uma certa rigidez para ajudá-lo a força e impulsão para o gesto da corrida. Então veja, não é para você ser a pessoa super móvel do mundo e nem a pessoa mais forte do mundo. Precisa ter um balanço entre essas duas capacidades para que você performe melhor na corrida. Nesse vídeo eu separei os exercícios de mobilidade específicos que eu utilizo para a corrida e que são inclusive os meus preferidos, não só para cuidar da mobilidade, mas também para me ajudar a entrar melhor no aquecimento específico. Bora para a prática dos exercícios. Esse é o primeiro exercício, cócoras. É um movimento natural que mimetiza um agachamento e vai te ajudar muito a melhorar a mobilidade do tornozelo e do quadril. Saindo da posição de cócoras, a gente vai aproveitar essa posição para fazer um alongamento dinâmico de posterior. Então você joga o bumbum lá em cima, o máximo que conseguir, volta e volta para a posição de cócoras. Lembrando que esse exercício é exigente, então nem todo mundo vai conseguir esticar o joelho logo de cara. Não tem problema. Se aqui for o seu nível, começa aqui. À medida que você for conseguindo, você vai mais alto. Esse é um movimento que vai te ajudar a preparar não só o posterior, porque ele também vai estar em alongamento, mas também a extensão do quadril, que vai te ajudar mesmo no movimento específico da corrida. Então esse exercício é unilateral, e aí você vai ter que concentrar bastante na perna que está estabilizando e jogar. Só que aí o que a galera faz é isso aqui, ó. Isso aqui não está ajudando em nada. Você tem que estar rígido com o corpo para priorizar o movimento na extensão do quadril e no posterior, e concentrado. Não fazer o exercício todo solto, que está mexendo tudo, menos a região específica. Então estabiliza bem, leva lá na frente, o mais alto que conseguir, e volta. Veja que não é isso aqui, ó, a coluna não mexe junto, porque não é isso que a gente faz na corrida. E a mesma coisa para o outro lado. Mobilidade do tornozelo. Como eu falei para vocês, as partes mais importantes para o corredor é estar com o quadril bem de mobilidade e o tornozelo também, porque o pé, de forma geral, é o primeiro que bate em contato com o chão. Se o seu tornozelo está rígido, isso faz que você bata o pé no chão duro. E essa batida dura e barulhenta, alta, significa que a capacidade do seu corpo para absorver impacto está baixa. E isso pontualmente não é um problema, mas no longo prazo pode deixar o seu risco de lesão aumentado, e é isso que a gente não quer, né? Então, para trabalhar a mobilidade do tornozelo é muito simples, é só levar lá na frente e voltar, sem deixar o calcanhar sair do chão. E para os corredores é muito importante tentar fazer esse exercício descalço. Claro que se você está se preparando para um treino da corrida, aproveita que já está de tênis e pode fazer, não tem problema. Mas quando você tiver a oportunidade, faz descalço, porque os tênis de corrida têm esse calço. E aí acaba que, querendo ou não, eles ajudam a gente enganando, achando que a gente tem mobilidade, mas a gente não tem. Inclusive, esse exercício aqui pode servir de regressão para quem ainda não consegue ficar de cócoras. Eu sei que tem um monte de gente que vai falar que não consegue ficar de cócoras nesse vídeo, mas em algum outro lugar aqui dessa tela vai aparecer o vídeo que eu ensino a ficar de cócoras para quem não consegue, então é só você clicar. O movimento da corrida acontece para frente, né? Em flexão de quadril, e a gente acaba trabalhando muito a extensão. E aí o corredor, não só o corredor, mas no dia a dia, os movimentos de rotação do quadril não são tão solicitados assim. E é naturalmente o movimento que a gente perde primeiro. Essa rigidez de fazer as rotações do quadril influenciam na capacidade do quadril de fazer extensão e flexão, e também impactam no quanto que a gente tem a capacidade de absorver o impacto da corrida. Então não é legal ter o quadril travado.
Por isso que trabalhar as rotações é muito importante. A gente já trabalhou flexão e extensão. Aquele primeiro drill que eu mostrei para vocês do alongamento balístico de posterior junto com a extensão de quadril, agora a gente vai trabalhar as rotações específicas. Coloca as mãos no chão, gira o quadril para um lado, volta devagar e depois para o outro. E faz a mesma coisa de maneira lenta e controlada. Esse é o meu preferido para ativação. É quando a gente já passou pela parte da mobilidade, a gente já está um pouco mais avançado no aquecimento e vai quase se preparar para o trote. Lembra que eu falei ao longo do vídeo que o mais importante para a prevenção de lesão na corrida é bater leve no chão? Ou seja, a sua capacidade de absorver impacto estar boa e distribuir muito bem isso no membro inferior? Então esse drillzinho da corrida aqui é para isso, é para que você consiga treinar o seu corpo e os seus músculos a baterem leve no chão. E aí o que você vai fazer? Saltos unilaterais sem fazer barulho no chão. É claro que aqui eu estou na grama. Na grama, naturalmente, o impacto é menor. Então, o legal é variar o terreno também. Assim como a gente varia o terreno para treinar a corrida, às vezes a gente treina nas trilhas, às vezes na terra, e às vezes no asfalto, sabendo que no asfalto o impacto é muito maior, fazer esse tipo de exercício na grama, descalço, é excelente. E fazer ele também de tênis e às vezes no asfalto também é muito bom, para a gente estar com a capacidade do corpo boa para absorver os impactos em diferentes terrenos. Então aqui vocês não vão conseguir ouvir o barulho, até porque a minha absorção de impacto também é boa. Mas eu vou fazer uma batida mais dura no chão e outra um pouco mais leve para vocês entenderem a diferença, apesar de que aqui não vai estar muito alto assim. Essa é a batida dura, rígida. Vocês conseguem ver, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas eu, naturalmente bem treinada, já percebo quanto que isso exige do meu joelho quando eu faço. O que é bem diferente de quando eu faço suave. E estou usando muito bem o quadríceps e o glúteo para absorver esse impacto e também a panturrilha. Então, como eu falei, é todo o membro inferior. Olha a diferença de uma pessoa que faz isso. Você só está empurrando o peso do seu corpo para o chão para uma pessoa que absorve. Então, esse é o exercício. Bater o seu pé no chão e amortecer o mais suave que você conseguir. E à medida que você for ganhando consistência, você tem que ir acelerando esse salto unilateral para gerar um desequilíbrio e você naturalmente conseguir se equilibrar. Veja o quanto isso é completo. Por quê? A gente não está só treinando a absorção de impacto. A gente está preparando o joelho, tornozelo e quadril para agir como mola e também está adicionando uma instabilidade. Para caso a gente quase tropeçar numa fasezinha da nossa corrida, o tornozelo ter o tempo de reação para retornar e evitar um entorse. Fez essa rotina simples, aplicou aquela ativação no final, você começa com o seu trote e aí depois é só dar o start no relógio e começar a correr. Bora que eu tô indo pro meu trotezinho antes dos meus 5 km. Comenta aqui embaixo qual é a sua maior distância na corrida. A maior distância foi 10 km em 1 hora e 8 minutos. Quem sabe eu consigo baixar esse tempo. Consigo. Depois que eu te ensinei isso tudo, só falta a gente finalizar com um trotezinho antes do treino principal. Então, é isso que eu vou fazer. Tchau!